Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza e aqui o nosso bate-papo terapêutico envolve autoconhecimento, qualidade de vida, energia e bem-estar. Hoje quero conversar com vocês sobre o processo terapêutico. Tudo que envolve iniciar a terapia, como age a terapia na nossa vida, o porquê procuramos a terapia, enfim, tudo aquilo que envolve não só o meu trabalho, mas o de tantas outras abordagens terapêuticas que a gente conhece, né? E que tem ajudado cada vez mais as pessoas a se entender melhor, a viver melhor e qualificar os seus processos emocionais. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? É muito comum, e é a maioria dos casos, né, que aparecem dentro de uma sala de terapia, que a gente procure a terapia quando a gente tem algum problema específico que está acontecendo na nossa vida, que a gente não está conseguindo administrar, entender e processar da forma como gostaríamos. É neste momento que a gente procura a terapia, né? A gente não procura a terapia quando a vida tá fluindo da maneira como a gente gostaria, quando a gente tá com tudo em ordem, né? Ou acreditando que está tudo em ordem. A gente procura a terapia no nosso limite, né? Quando a gente se aperta, quando a gente se encontra, se percebe numa situação na qual sozinhos não estamos conseguindo administrar, entender, prosperar, superar, né? Então, hoje em dia ainda existe, né? Por mais que a gente fale sobre esses assuntos terapêuticos, pelas diferentes abordagens terapêuticas que existem, pela psicologia, pela terapia holística, né? Até os próprios tratamentos psiquiátricos. Por mais que se fale hoje em dia e se entenda os benefícios disso tudo, ainda existe muito preconceito que normalmente vem carregado com uma falta de conhecimento. De pessoas que ainda não entenderam o porquê e a importância disso. O que é muito comum, né? Porque essa necessidade que a gente tem de falar de sentimentos, entender o que se sente, ela é muito nova, ela é muito recente, né? A gente pode ver que culturalmente não se tinha esse bate-papo dentro de casa, não se tinha essa abordagem, as famílias tinham outras prioridades, em sua maioria das vezes sobreviver, né? Então, que tempo para entender o que tu sente, que tempo para ficar triste, que tempo para se frustrar. E todas essas emoções, elas foram de geração para geração sendo armazenadas dentro, né, da nossa cabeça, com as nossas emoções, nosso corpo físico sentindo tudo isso. Então, a gente realmente entende que tem que procurar a terapia quando a gente não consegue mais dar conta de algumas situações sozinho. E aí, é aí que a gente procura o profissional. E é nesse momento que a gente procura o profissional que a gente tem que alinhar expectativas, né? Entender junto a esse profissional, é esse profissional que vai tentar entender junto contigo o que tu espera dessa terapia, te explicar como funciona o processo terapêutico, independente da terapia que tu escolher. Quem faz Reiki comigo, quem tem esse atendimento no meu espaço, sabe que jamais vai chegar numa primeira sessão, vai deitar na maca e eu vou aplicar energia sem conhecer essa pessoa, sem tentar entender o que ela está buscando ali, sem explicar como funciona o meu trabalho, né? Porque a gente vê em todas as profissões, em todas as áreas, grandes promessas milagrosas. E eu sempre falo dentro do processo terapêutico, eu não trabalho com milagres. Eu trabalho com energia, eu trabalho com autoconhecimento, eu trabalho com práticas terapêuticas. Milagre não existe dentro do meu espaço.
Por isso que é importante o profissional, aquele que tem conhecimento, aquele que estudou sobre todo esse processo, falar para ti, alinhar, entender as tuas expectativas, o que tu busca, o que tu pode encontrar dentro desse processo, como ele vai se suceder, né? Perspectivas de atingir melhorias no que, como, o que tu precisa fazer para isso. Então, essa parte de alinhar expectativas é muito importante. E perceber, se tu não está procurando um profissional para que ele faça e viva um processo terapêutico, que na verdade é teu, que é tu que deve mergulhar neste processo. Então, é importante sim a gente procurar a terapia, é muito importante a gente perceber quando a gente está precisando, né, desse processo terapêutico. O ideal seria antes de transbordar as emoções, antes de transbordar os problemas, antes de, né, de algo mais sério que envolva a nossa saúde física acontecer, mas a gente sabe que, né, seria o ideal, mas a gente não trabalha sempre com o cenário ideal, né? A gente sabe que a busca, ela vem no desespero, né, no auge, no limite da pessoa. Então, o profissional, ele tem que estar disponível para alinhar essa expectativa, né? Eu já recebi muitas e muitas perguntas nas redes sociais que eu divulgo o meu trabalho, pedindo: o reiki pode me ajudar nisso? O reiki pode me salvar disso? O reiki pode muitas coisas. Depende de quem está recebendo o reiki, quem está aplicando o reiki e o quanto a pessoa que está recebendo essa energia está disposta a fazer a sua parte, né? Então, o papel do terapeuta é justamente esse: alinhar as expectativas, conhecer a pessoa que está indo procurar o trabalho desse terapeuta, entender o que ela busca com aquilo, o que ela está vivenciando, o que ela está experienciando, para que daí o terapeuta possa dar esse suporte através dos seus conhecimentos, dos seus estudos, dos seus cursos, né? Porque quando tu procura um terapeuta, isso eu tô trazendo questões que eu vejo que são ainda muito confundidas. Eu vejo isso dentro dos meus atendimentos e é normalmente o que eu trago aqui para conversar com vocês, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, tu não está indo para terapia para conversar com uma amiga, para pedir: ai, amiga, tu tem uma opinião sobre o que eu faço aqui agora, que eu tô no impasse no meu relacionamento? O que tu acha? Então, o papel do terapeuta não é dizer o que ele acha sobre alguma coisa. O papel do terapeuta é entender a demanda emocional dessa pessoa que procurou e trazer os caminhos que essa pessoa vai analisar. Ela vai analisar a própria fala, ela vai analisar as próprias escolhas, ela vai aprender a olhar para si mesma com mais empatia, com mais amorosidade. Então, o terapeuta, ele vai trazer ferramentas que tornem possível o processo terapêutico dessa pessoa. E aí, cada abordagem terapêutica vai escolher as ferramentas que lhe cabem, né? Então, dentro do Reiki, a gente vai usar algumas ferramentas, a barra de Axis vai usar outras, o Theta Healing vai usar outro. Se tu for procurar uma psicóloga, ela vai usar outras ferramentas, um psiquiatra vai usar outras ferramentas. Mas o objetivo é fazer o quê? É explanar de uma forma fácil de entender e trazer uma perspectiva de processo terapêutico para a pessoa que te procura. Não é viver o processo terapêutico daquela pessoa. Não é dar uma dica. Não é dar a sua opinião amigável. Não é julgar aquela pessoa. Não é ofender aquela pessoa. Não é ser melhor amiga daquela pessoa, né? Então eu sempre digo, eu não estou te trazendo aqui a minha opinião sobre o que tu me trouxe nessa sessão. Eu estou te trazendo os meus estudos, o meu conhecimento acerca deste comportamento humano. Porque a gente estuda o comportamento humano, a gente estuda o cérebro, a gente estuda os padrões de comportamento. A gente não tá lá batendo, fazendo um bate-papo, né? Tomando um café com o colega. Não é assim que funciona. Só que, como é que tu
vai saber isso se até então tu não tinha feito terapia? Esse é o papel do terapeuta. Então, quando tu procura um médico, tu procura o quê? Tu procura alguém que vá conseguir resolver, te ajudar a resolver uma situação, uma doença física. Se tu vai tomar os remédios, se tu vai seguir o tratamento, se tu vai mudar a tua alimentação, se ele indicou, se tu vai fazer os exercícios físicos que ele te indicou, essa responsabilidade é tua. Ele te trouxe o conhecimento que ele tem, pelo qual você pagou para receber, você buscou aquela ajuda. Se você vai colocar em prática, aí é outro caminho a ser traçado. E esse é o papel do consulente de terapia, né? Ou seja, quem está recebendo aquela consulta, quem está recebendo aquele atendimento, né? Primeira parte desse papel fundamental é procurar ajuda, né? Procurar alguém de confiança, procurar alguém que tu muitas vezes tenha recebido uma indicação, a indicação é bem legal, porque pessoas já passaram por isso, já sabem como funciona. Procurar alguém que alinhe as tuas expectativas, procurar alguém que não te ofereça um milagre, porque se tu vai querendo receber um milagre, tu vai ver que ele não vai acontecer e tu vai te frustrar. Então vai ser mais, né, um assunto que vai precisar ser tratado em terapia para te entender como ela funciona. O papel de quem busca terapia é justamente esse, entender, procurar ajuda, entender o que está ao alcance daquele terapeuta e daquela prática terapêutica, né? No meu caso, o Reiki. E fazer a sua parte dentro deste processo terapêutico. Não é o terapeuta que vai te dizer, escolhe isso ou escolhe aquilo. Não é o terapeuta que vai na tua casa segurar tua mãozinha e dizer, olha, lembra que a gente conversou para te dar uma meditada hoje, para alinhar as tuas expectativas, meditar para acalmar a mente, meditar para baixar a tua ansiedade, fazer um banho energético, usar tal óleo essencial, mudar esse padrão vibratório de comportamento, escrever sobre os teus sentimentos. Tudo isso é papel e responsabilidade de quem procura a terapia. Porque quem procura a terapia, procura a solução. Mas a solução não vai vir empacotada, bonitinha de presente. A gente precisa traçar um caminho. E esse caminho, ele pode ser vivenciado junto, lado a lado com o teu terapeuta, sim. Mas tem momentos que ele é total de responsabilidade tua. Que procurou aquela ajuda, aquele tratamento, aquela nova perspectiva, aquela luz no fim do túnel. E o ponto principal, né, o passo principal, a maior habilidade que vocês podem desenvolver estando em processo terapêutico é a paciência. A bendita paciência, que hoje em dia, né, a gente mais falta do que tem. Por que paciência, gente? Porque quando a gente procura essa terapia, significa que o nosso modo de viver, a nossa forma de ver a vida, de levar a vida, o nosso comportamento, os nossos hábitos emocionais não estão dando bons resultados ou não estão dando os resultados que nós gostaríamos. Só que para a gente mudar esse comportamento, para a gente transformar a nossa perspectiva, para introduzirmos novos hábitos na nossa vida, não é da noite para o dia. É necessário paciência, constância, disciplina, vontade. Precisa do querer, né? Por isso que eu falo tanto sobre procurar o milagre. Normalmente, quem procura dentro do processo terapêutico um milagre, quem procura fazer uma sessão e nunca mais se sentir triste, nunca mais se frustrar e resolver todos os seus problemas, primeiro que está procurando uma coisa que não existe. Não existe não termos problemas. Não existe não termos tristezas.
Quando a gente fala em perceber e dar mais ênfase para os benefícios do que para os malefícios das coisas que acontecem na vida, não significa que a gente só vai ver coisa boa. Significa que, mesmo estando com dificuldades, existe algo dentro dessa dificuldade que vai frutificar lá no futuro uma coisa melhor. Um aprendizado, um livramento, uma evolução, uma mudança. Então não significa não termos mais problemas. E quem procura dentro do processo terapêutico isso, além de estar procurando algo que não existe, está querendo se abster da responsabilidade sobre a própria vida. Quem procura o milagre não quer fazer parte da transformação, quer que outra pessoa faça por ele. E isso não vai funcionar. Né? Não adianta tu querer emagrecer ou tu querer melhorar os teus exames laboratoriais e ir procurar uma nutricionista para isso e chamar o teu marido para fazer a dieta que ela te deu. Vai mudar alguma coisa na tua vida, na tua saúde física? Outra pessoa fazer? Não, vai mudar na dele. Quem vai ter os benefícios? Ele. Não faz sentido. Mas mesmo assim é uma coisa que a gente precisa falar sobre, para entender. Porque se ainda a terapia é um tabu, se ainda existe muito preconceito, bom, vamos desmistificar tudo isso. Né? Por isso que eu sempre digo, o reiki pode me ajudar para isso, isso e isso? Pode te ajudar. Pode sim. Eu sinto os benefícios da prática terapêutica na minha vida. As pessoas ao meu redor sentem, as pessoas que vêm fazer o reiki sentem. Mas o quanto tu está disposto a fazer tua parte para isso? Não trabalhamos com milagres, não esqueçam disso, né? E normalmente quem procura o milagre acaba ainda mais deprimido, precisando ainda mais de ajuda para lidar, para alinhar essas expectativas. Então pensem comigo. Se tu passou 15, 20, 30, 40, 50 anos com o mesmo padrão de pensamento, com o mesmo padrão de comportamento, tu realmente acha que em 30 dias acabou, transformou, mudou, nunca mais volta? Não. Tu tem que passar por um processo terapêutico. Isso significa uma caminhada, uma trajetória, um caminho. E sim, tu tem que acordar, eu falo muito isso na terapia, tu tem que acordar disposto a fazer isso. Todos os dias? Sim, todos os dias. Nossa, Bibiana, mas tu acorda disposta todos os dias? Não. Tem dias que eu não tô afim. Tem dias que eu vou ser mais explosiva, que eu vou deixar me abater mais. Eu vou. Mas eu sei que ele é um dia dentre tantos outros que eu quis fazer diferente. Que eu quis colocar em prática o meu processo terapêutico. Esse um dia não vai mudar tudo que eu adquiri até ali. Agora, se eu faço aquilo que a minha terapia solicita uma vez, 2 vezes a cada 2, 3 meses, o que é hábito ali? O que eu mais faço? Eu mais repito o mesmo comportamento. De novo, é que nem fazer uma reeducação alimentar. Se tu não acordar e estiver disposto a se alimentar daquilo que foi programado para ti, tu vai ter o resultado que tu quer? Não. Escolhas. Responsabilizem-se pelas suas escolhas. Só nós somos responsáveis por nós mesmos. E por mais ninguém. Então, se tu acredita que tu não tem tempo, que tu não tem disposição, poxa, com o que tu tá gastando energia? A vida de quem que tu tá cuidando? Tu tá se responsabilizando pelos problemas de quem? Que tu não está tendo tempo para si mesmo. Tempo para cuidar das suas emoções. Tempo para cuidar da sua mente, da sua cabeça. A nossa mente funciona da seguinte forma. A gente tem
o nosso consciente e o nosso inconsciente. Dentro desses são armazenados inúmeras informações, emoções, pensamentos, verdades, sensações. Então, tudo que a gente recebe de informação, a gente vai guardando ou no nosso consciente ou no nosso inconsciente. Grande parte de tudo isso vai para o inconsciente. E o inconsciente comanda grande parte dos nossos comportamentos, da nossa visão sobre nós mesmos, da nossa visão sobre a vida e tudo mais. A gente precisa ressignificar as informações que estão nesse nosso inconsciente para criar os novos hábitos, para criar uma nova maneira de enxergar a vida. E não é fácil, e não é simples, e não é rápido, mas é muito benéfico e é satisfatório. Por exemplo, se eu vou iniciar um processo terapêutico porque eu quero trabalhar a minha autoestima, a maneira como eu me enxergo, ou fisicamente, intelectualmente, enfim, normalmente a autoestima, ela vai desde o se achar bonita até o se sentir capaz de realizar uma atividade, de ter sucesso, prosperidade, todos esses aspectos da vida. E aí, eu tenho, sei lá, os meus 25 anos, né? Aí a gente vai entrar no processo terapêutico e eu vou começar a perceber desde quando que eu me sinto incapaz, inferior, desde quando que eu sinto essa insegurança. Desde a minha adolescência, desde que eu me conheço por gente, eu nunca me senti segura, eu nunca me valorizei, eu sempre me coloquei em relacionamentos prejudiciais, porque eu não achava que eu era merecedora de ser amada, de ser admirada, parará, parará, parará. Tá, então vamos imaginar que tem ali os seus 20 anos, né, que tu consegue perceber que tu já tinha isso, né, 15, por aí. Beleza. Quero sair da primeira sessão terapêutica sem ter um pingo de segurança. Como que a gente vai fazer isso? Se tu está há anos tu estabeleceu uma definição inferiorizada de si mesmo. A gente precisa estabelecer uma visão amorosa de si mesmo. E isso é um processo, é uma caminhada. São inúmeras conversas, inúmeras práticas, inúmeras percepções dentro desse processo terapêutico. E eu sei que a gente fica ansioso para ver o resultado claro e objetivo na nossa frente. Paciência. A gente, além de tudo, vai ter que lidar com a nossa criança mimada querendo tudo na hora na mão, né? Tem isso. A gente vai ter que lidar com isso. Você vai fazer uma escolha. Ou você está apto a lidar com isso e entender o seu processo, ou você vai continuar com o mesmo padrão de comportamento. Isso é muito importante entender. Eu estou falando com adultos. Eu estou falando com pessoas que precisam se responsabilizar pelas suas escolhas. Não dá para escolher viver com baixa estima e culpar o coleguinha. Não, olha, eu não tive paciência com a terapia, mas a responsabilidade não é minha mesmo, é da minha mãe que me deixou assim. Oi? Tua mãe é esse ser incrível que lhe deu a vida? Responsabilize-se. Se entregue para o processo terapêutico. Permita-se viver uma nova vida. Permita-se viver com mais qualidade, bem-estar. Permita-se não ficar tão irritado, tão ansioso. Permita-se sim ser uma pessoa muito mais positiva do que negativa. Permita-se ter problemas e lidar com esses problemas de forma responsável, madura, objetiva. Permita-se ficar triste e entender que essa tristeza não vai durar para sempre. Permita-se ter dificuldade no seu relacionamento amoroso, mas saber conversar,
saber falar o que sente, saber ouvir, saber ceder, saber exigir. O processo terapêutico, ele te traz isso. Mas tu precisa passar pelo processo terapêutico. O teu terapeuta que tu vai escolher, a tua terapeuta, não significa que ela não tem problemas, que ela não fica triste, que ela não fica com raiva, que ela não xinga no trânsito, que ela não... né? Parem de achar que quem aplica reiki é zen o tempo todo e que tu quer chegar nesse patamar, porque nem a reikiana tá nesse patamar. Não tem como. Mas o que eu vou fazer com a minha irritação? Eu vou culpar todo mundo? Ou eu vou tentar entendê-la? Ou eu vou deixá-la passar? Ou eu vou me abraçar nessa irritação e você é uma pessoa irritada pro resto da vida? Os sentimentos estão aí. As emoções estão aí. As situações que a vida nos traz estão aí. A terapia vai te ajudar a lidar melhor com tudo isso. E o que é melhor? Com calma, com amor, com respeito. Amor por si mesmo, amor pela vida. Sempre visando qualidade de vida, bem-estar, viver em harmonia consigo, com o mundo, com as pessoas. E não é uma harmonia 100% do tempo. Mas é que mesmo na diversidade, a gente pode ter um pouquinho de harmonia nos nossos sentimentos. Se tu ainda tem dúvidas sobre o que é o processo terapêutico, como funciona, quais os benefícios, né? Que qualidade de vida é essa? Tira tua dúvida comigo, me segue nas redes sociais, pergunta, né? O programa também tá no canal do YouTube, então a gente pode interagir de uma forma que fique bem mais claro para vocês, se eu ainda não conseguir ser claro o suficiente, mas eu acredito que todo esse bate-papo vai te fazer entender melhor o que é o processo terapêutico. Obrigada pela atenção até aqui e até a próxima.